Olá, tem aluna do quarto ano A do Chico Peroba aí? Que bom! Hoje a gente vai fazer a correção das atividades colocadas no caderno de matemática no dia 17 agora de março. Então, quarta-feira que nós tivemos aula, tá bom? Nesse dia a gente relembrou um pouquinho subtração de ordens zeradas, tá? Então, a gente verificou no caderno, no primeiro grupo, da 1 às 3, esse número foi diferente. E do grupo das 3h30 às 5h30, a Pro colocou essa numeração aqui, né? Esses números para a gente fazer a continha de subtração com ordens zeradas, onde havia reagrupamento, ou seja, aquele empréstimo que a gente fala, mas o correto é reagrupar. Então, reagrupar é o emprestar, entre aspas, para a ordem anterior, porque a ordem anterior, na hora da subtração, não tem como, né, a gente fazer a continha, tá bom? Então, aquele com empréstimo. Propôs, então, essas atividades aqui. Depois, né, no momento da gente estar no coletivo, a Pro colocou, né, a proposta dessas 4 operações matemáticas, onde vocês resolveram sozinhos e pelo chat ia colocando o resultado para a Pro, né? E depois a Pro propôs essas atividades, onde eu tinha que observar ou os números ou os resultados, né? Os números dos resultados para a gente utilizar nas atividades que se seguiam. O primeiro, a gente tinha que escrever por extenso todos os resultados que estavam na conta. Então, a continha número 1, resultado, a continha número 2, a continha número 3 e a continha número 4. Tá? Para nos ajudar a escrever por extenso, no caderninho de matemática, lá na parte da contracapa, a Pro pediu para vocês colocarem, né, no nosso primeiro encontro, a colagem dos numerais, né, dos números escritos por extenso, numa certa quantidade que vai te ajudar nesses momentos que a gente tem que escrever. Então, o primeiro é 242. Vou aqui, ó, vou 200, então a gente vê que é D com U, porque muitas vezes pode escrever 200, porque vê o 2, então acha que é 200, mas é 200, depois o 40, olha como que se escreve, e o 2. Então, aí eu vou juntar tudinho, então vai ficar, deixa eu colocar para cá, então vai ficar 242. Tá bom? Então, precisa desse E para a gente fazer a leitura a cada momento que a gente muda de ordem. Então, 242. O segundo era 152. Então, lá, vamos lá no 100. Então, aqui é o 100. Então, aqui o 100, que no caso a gente, nesse caso, não vai escrever 152. Aqui a quantidade é 100, mas na hora da escrita eu vou escrever 100. 150, olha o 50 como a gente escreve. E o 2 de novo que a gente já viu. Então, 152. Então, já foi o segundo resultado. O terceiro, 215. 215, 200 a gente escreveu, D com U. E 15, 15 está aqui, ó. Tá? Como a gente escreve com Q, U, I, N, o Z e o E. Então, 215. Lembrando, se você está com dificuldade na letra cursiva, aqui os numerais, né, os números aqui, eles estão com letra gráfica. Então, dá para você verificar aqui e depois transpassar. Então, 215. E o último, 476. 476. O 400 está aqui, 400. É tudo junto, não é separado. 400, é tudo juntinho. 470. Olha o 70, vem de 7, né? 10 vezes o 7. Então, 70. 70 e o 6, como a gente escreve. Então, tá tudo aqui para a gente observar. Então, 400. Então, 4 vezes o 100, isso que é 400. E 70
206. Pronto. Verifica aí que nós tínhamos, então, que escrever os resultados obtidos nas continhas que vocês fizeram de maneira independente, ajudando colocando para mim no chat os resultados, né? E aqui, né, a sua escrita por extenso. O segundo, a gente deveria decompor. Então, decompor os números da primeira continha. A primeira continha tinha os números 309, 67 e o 242 como resultado. É o que a Pro colocou aqui. A Pro tinha colocado até o primeiro exemplo, tá? Para você seguir igualzinho. E aí você tinha que fazer do 67 e 242 a mesma coisa proposta no primeiro. Então, a gente vai puxar cada número abaixo, tá? A gente vai ver que aqui eu tenho 7 unidades, que nem a gente foi, ó. Vamos pegar as unidades, vamos colocar as ordens, o algarismo e a ordem que ele tá. Então, o algarismo 6, ele tá na dezena e a gente verificou que o algarismo 7 tá na unidade. 7 unidades é como se fosse 7 vezes 1. 7 vezes 1 é 7. Agora aqui, 6 dezenas, eu tenho que decompor, eu tenho que saber o seu valor real. 6 dezenas é como se fosse 6 vezes 10, porque cada dezena é 10. Então, 6 vezes 10, aqui nós temos o 60. E aqui eu tenho que pegar o 242, que foi o resultado obtido naquela conta de subtração, que a gente chama, então, foi o resto ou a diferença que a gente encontrou fazendo a continha de subtração com os dois. Esse 2, ele está na unidade, então, 2 unidades. O 4 está na dezena, então, 4 dezena. Esse 2 está na centena, ó, 2 na centena. Aí, a gente tem que, né, colocar aqui quanto ele vale, tá? Então, 2 unidades é como se fosse 2 vezes 1 é 2. 4 dezenas é 4 vezes 10 é 40. 2 centenas, como se fosse 2 vezes 100 é 200. Tá? Então, 200, 242, 67, 309. E nesse momento, nesse exercício, a gente decompôs esses números aqui, eles estão compostos, tá? Então, é a composição dele. No momento que eu separo eles e sei o seu real valor de cada ordem, né? Então, o valor relativo dele, a gente está decompondo esse número. Então, a decomposição é isso daqui tudo, ó. Então, a gente pode decompor desse jeito e a gente prosseguiu, decompondo desse jeito aqui, tá? A 3, a gente vai escrever o antecessor e o sucessor de cada resultado obtido. Então, os resultados obtidos, a gente escreveu os resultados das 4 continhas que estão aqui. A Pro falou assim, o antecessor, tá? Já está registrado no caderno, registramos depois de novo na quarta-feira. O antecessor é um número a menos. E observa, o antecessor está aqui já explicando, é o que vem antes, que vem antes. E o sucessor é o que vem depois. Sempre a gente vai somar 1 ao valor que eu tenho. Pro, onde que eu tenho que verificar para, né, não precisar fazer a continha de menos 1 ou mais 1? Você vai ver na unidade. É isso que você vai observar, tá? Então, quando aqui tiver 9, aí você tem que olhar também a dezena. Mas aqui eu tenho 2, 2, 5 e 6. Então, eu vou lá. 2 menos 1, para mim saber o anterior, então, é 1. Então, aqui, o anterior é 241, porque eu tirei uma unidade. O sucessor, eu vou somar mais 1 a unidade. Então, 2 mais 1 é 3. Então, vai ser 243. Então, a gente somou mais 1. 152, a mesma coisa, ó. Vou modificar o 2 pelo 1, porque eu tô tirando aqui, então é um antecessor. Então, é 151. Olha a modificação na ordem da unidade. E aqui eu vou somar mais 1. 152 mais 1, 153 é o seu sucessor. 215, 5 menos 1 é 4, então 214 vai ser, tá? O antecessor, e o sucessor é mais 1. 215 mais 1, 216. Tá? Então, a gente somou na casinha na ordem da unidade. 5 mais 1 é 6. Olha o 6 aqui. O antecessor, 5 menos 1 é 4. Olha o 4 aqui, tá? E aqui também. 6 menos 1 é 5, então vai ser 475.
E o seu sucessor, a gente vai somar mais uma unidade aqui, porque o sucessor é mais um. Então, 477. 6 mais 1 é 7. Então, 477. Tá? Então, para a gente saber o sucessor e o antecessor, ou é menos 1, né, nesta parte do exercício, ou o sucessor, essa parte do exercício, a gente soma 1. Depois a gente vai tá aqui. Depois a outra proposta era número 4. Ó. Aí a gente tinha que ver os resultados, que são os mesmos lá da continha, os mesmos da continha. Deixa eu só fechar o caderninho aqui para prova. Tá? Então, o mesmo da continha, a gente tinha que dizer se ele é par ou se ele é ímpar, tá? Então, a gente escreveu no caderninho, deixa eu até mostrar para vocês. A gente colocou, registrou no caderninho, deixa eu ver que dia que foi até. No dia 10 de março, a gente fez esse registro no caderninho, onde a gente encontrou de 0 a 9, que a gente tem que olhar sempre a unidade para saber se é par ou ímpar, tá? E aí fizemos o registro.